Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem no local onde vocês encontram e no tempo onde vocês se encontram. Esse vídeo é dedicado à Teoria da Paz Perpétua, de Immanuel Kant. É um livrinho bem pequeno, de uns 50, 60 páginas, mas é um livro extremamente denso em termos de conteúdo. Eu estou apresentando a minha dissertação de mestrado, ou capstone, né, do jeito que hoje tem os nomes mais modernos, né? Mas enfim, é um trabalho dissertativo sobre do ano de 2023, que foi o ano que eu escrevi a minha reflexão sobre, mas a teoria da paz perpétua, ela é muito antiga, né? Ela é muito antiga porque o Kant escreveu em 1795. Então, assim, faz mais de 200 anos, né? E até hoje, né, se publica, né, esse pequeno livreto, né, essa teoria que ela é curta, mas ao mesmo tempo extremamente densa, né? Então, sobre ela, eu fiz um texto de 117 páginas, achei que era só 100. E a discussão nunca vai terminar, sabe? Esse é o tipo de tema que, enquanto houver guerras, né, e até mesmo quando houver paz, a gente vai falar sobre guerra e paz, né? A expectativa de Immanuel Kant é que a paz fosse prevalente num futuro não muito distante. Mas já se passaram 200 anos, né, que ele escreveu a Teoria da Paz Perpétua, e depois que ele escreveu já aconteceu duas guerras mundiais. Então, assim, os países, especialmente os países mais poderosos, eles encontram alguma dificuldade ainda de se orientar por princípios da racionalidade e por princípios de paz. O primeiro ponto, né, da minha dissertação é uma análise sobre os fundamentos históricos e filosóficos da paz perpétua. A gente precisa de informar, né, o leitor ou quem estiver vendo e ouvindo esse vídeo sobre que tipo de tempo, né, cercou Immanuel Kant, né? Ele morreu no começo do século XIX, né, viveu quase 80 anos, e isso, para a época, para o século XVIII, era um homem muito velho, né? Hoje a gente vê muita gente chegando aos 80, vê gente chegando aos 100 anos, mas na Prússia do século XVIII isso não era uma coisa comum, né? Aparentemente ele deve essa vida longa dele a hábitos equilibrados, né? Eu não era uma pessoa que cometia excessos, pelo estudo da biografia dele que eu consegui coletar durante a minha dissertação. E ele viveu na época do Iluminismo, né? Algumas pessoas não consideram ele um pensador iluminista propriamente dito, e outras pessoas consideram que sim, ele é um pensador iluminista. E o que é o iluminismo, né? Faz parte dos fundamentos dessa análise filosófica da paz perpétua, né? O iluminismo foi uma época na Europa que a racionalidade tomou um protagonismo e o antropocentrismo tomou o protagonismo de tudo na vida civil, né? Antigamente, o mundo tinha uma visão onde o central e o mais importante era Deus, né? E essa época ela é chamada de teocentrismo. Teo de Deus, centrismo de centro. Então, durante o teocentrismo, que foi a Idade Média inteira, as grandes navegações, e até chegar no século XVI, que também não tem como a gente falar assim, foi nesse dia, né? Mas vamos dizer o seguinte, que a Idade Média
ela acabou nas grandes navegações por volta de 1500, e por volta de 1500, René Descartes fez um tratado epistemológico, né, chamado Discurso do Método, se não me engano, e a partir daí a sociedade como um todo começou a admitir que talvez a gente não saiba. E isso é diferente do antes. Poxa, mas isso é muito estranho, né? Isso é uma mudança, né? Hoje a gente vê como natural, né? Se te perguntam, você fala, eu não sei. Porque se você não sabe, é melhor você preservar o silêncio do que você falar uma coisa que não é verdade e tornar aquele objeto de pesquisa uma coisa mais complexa ainda, né? E ninguém fica entendendo nada. E isso aí é justamente a passagem da Idade Média para o mercantilismo, renascentismo e posteriormente iluminismo, né? E por que isso é importante, né? Filosoficamente é uma mudança de paradigma, tipo, quebrou o chão e fez um novo, entendeu? Nada sobrou. A Idade Média virou ruína, né? Porque na Idade Média você tinha esse entendimento do teocentrismo e da Bíblia ter todas as respostas. Agora, no iluminismo, é o contrário. No iluminismo, olha, argumento teológico são falhos. A Europa passou 1000 anos nas sombras por causa de teologia, por causa de teocentrismo, por causa da força que o Papa tinha do cristianismo. E agora a gente precisa de uma coisa diferente e a gente vai usar a razão ao invés de usar a religião. E a gente tem antibiótico por causa dessa mudança, né? A gente tem usina hidrelétrica por causa dessa mudança. A gente tem satélite por causa dessa mudança, né? Porque as pessoas tomaram a iniciativa de falar assim, olha, a gente não conhece. E aí o iluminismo pegou e falou assim, olha, é fundamental para você conhecer você admitir que você não sabe. Não adianta você pegar e falar assim, eu estou baseado no argumento de autoridade, e aqui está a autoridade, e... Não. Você precisa perguntar. E você precisa fazer um assessment instead of opinion. Of a strong opinion, especially. Então, é o seguinte, do inglês para o português. Você precisa falar sobre o mundo real, objetivo, ao invés de você ter uma opinião. Porque o conhecimento de verdade ele não é constituído de um bando de opiniões. O conhecimento de verdade ele é obtido a partir de um método científico e a partir de etapas. E se a pesquisa chegar à conclusão que não conhecemos, ignoramos, o certo é falar esse objeto de estudo ainda não é totalmente compreendido, né? E não era assim no passado. Passou a ser assim no iluminismo, né? E da mesma forma que passou a ser assim no iluminismo, mudanças do iluminismo também foram importantes no sentido, e aí a gente falou um pouco de história, um pouco de filosofia, mas do ponto de vista histórico, a gente percebe a Revolução Francesa como o principal exemplo das revoluções burguesas, do movimento do constitucionalismo e da situação da queda das monarquias absolutistas na Europa. E essa mudança de paradigma implica também na questão dos indivíduos deixarem de ser tratados como um súdito e eles passam a ser tratados como um cidadão. Tem diferença? Tem diferença. O súdito, ele é súdito de um rei, e esse rei, durante a Idade Média, ele podia fazer o que quisesse com o súdito, né? Provavelmente vai aparecer um monte de filme da Idade Média na sua mente agora, relatando um tanto de abusos, né, que o poder absolutista tinha, né? E esse poder absoluto, né, que era o poder dos reis da Idade Média, ele implicava em coisas como, por exemplo, era comum os jovens nobres saírem estuprando moças
nas aldeias dos campesinos, né? Dos trabalhadores rurais. Nessa época ele não era visto como um trabalhador, ele era visto mais como... Se o filho do rei, o príncipe, quiser ter um divertimento em estuprar algumas moças nessa tarde de domingo, por que não? Ele juntava alguns oficiais de cavalaria, alguns soldados e ia nas vilas para se divertir, né? Por que você escuta um desse hoje e você escuta um desse e fala assim, nossa, tem um som horrível? É porque é horrível, né? É horrível de que forma? É o seguinte, hoje a gente aqui no Brasil, a gente não é súdito de rei. O último rei que a gente teve foi Dom Pedro, ele caiu em 1888. Nós somos cidadãos, que é uma figura diferente do súdito e do servo. Por quê? Porque o cidadão, ele tem o direito. Ele é titular de direito. Ele precisa ser tratado nos termos da lei. Então, se o herdeiro do trono brasileiro resolver, numa tarde de domingo, sair aí pelas cidades pequenas e rurais estuprando moças, a PM vai pegar ele. Mas ele estava do lado de cavaleiros armados com espada, não sei o quê. Você não tem autoridade nenhuma para negar a liberdade sexual dessas moças. E só é assim porque as moças não são súditas. Elas não são servas do rei. Elas são pessoas nascidas iguais em dignidade e direitos. Elas precisam ser tratadas como titulares de direitos, elas precisam ser tratadas como pessoa. Mas eu nunca ouvi essa história. Eu falei, pois é, você ouviu essa história sim. Se você tem o 2º grau, você ouviu essa história sim. Eu não sei o quanto isso aí, né, mudou da minha época para cá, mas eu vi isso com profundidade por causa de uma pós-graduação em Direito Constitucional, e eu faço reflexões sobre esse tema no mestrado, e eu sei que isso é um fundamento filosófico, né? E que o Immanuel Kant considerava muito importante essa situação de não haver uma prevalência da monarquia como um destruidor de pessoas, né? E aí a gente percebe nessa mesma época, durante a Revolução Francesa, especificamente como um produto da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que é justamente uma oposição à forma de administrar a coisa pública e todas as coisas que o rei fazia. Então, a gente pode falar do iluminismo, que foi século XVIII, né, que foi Immanuel Kant, né? Ou a gente pode falar também de mais velho que isso, que é, por exemplo, o foral medieval da Inglaterra, da Carta do Rei João Sem Terra, do ano de 1215, né? Bem antes de 1789, que foi a Revolução Francesa. Mas basicamente a Carta do Rei João Sem Terra era a necessidade de afirmar que o Estado não pode destruir a vida, a liberdade e a propriedade das pessoas. E que o rei precisa respeitar a lei. E a lei é a vontade do povo. E ela é expressa no parlamento. E não por por um conjunto de autoridades eclesiásticas. Não, ela é a vontade do povo, né? Então, Kant nasceu nesse momento iluminista, onde a principal monarquia da Europa foi destruída, né? Rei Luís XVI foi guilhotinado, né, por Robespierre em praça pública. A esposa dele foi executada, Maria Antonieta foi executada em praça pública, e isso foi importante para a França? Foi importante para a França, mas foi importante para a Europa inteira. E se você olhar, é importante para a gente hoje. Aqui no Brasil de 2023, a gente ainda vive as consequências dessa substituição de paradigmas, que é a questão, né, do teocentrismo, que apoiavam a monarquia absolutista, né? Você observa isso nos pensadores contratualistas como Thomas Hobbes, né, que ele afirmou que existe um contrato social, que as pessoas estão juntas, mas elas precisam
de uma força maior, e essa força maior é o rei. Né? Thomas Hobbes, num livro chamado Leviatã, escrito no século XVI, 1560, se não me engano, ele fala dessa ideia de que, na verdade, as pessoas, quando eram caçadores-coletores, ou quando eram indivíduos que não estavam investidos em uma sociedade política, eles viviam de uma forma selvagem e que eles se matavam. E eles não respeitavam a propriedade privada de ninguém, eles não respeitavam direitos de ninguém, até o dia que chegou a figura do rei e que estabeleceu a ordem. Isso, 1500, depois a gente foi para 1600, depois a gente foi para 1700. Quando a gente chegou em 1700, negou-se o rei, mudou-se o paradigma, né? E é o paradigma que a gente vive até hoje, né? Lógico que assim, os tempos vão mudando e essa ideia do iluminismo, ela foi processada em diversas ocasiões, e hoje a gente tem, por exemplo, a nossa Constituição do Brasil de 1988, que coloca um rol, né, um apanágio, né, um compilado, um conjunto, né, um eixo de direitos de 70 incisos. E no final ele ainda fala assim, vai ter mais, e não pode tirar. Né? Por quê? Porque a gente afirma esse ideal da Revolução Francesa, a gente afirma esse ideal do iluminismo. Né? Aí eu trago aqui uma definição do iluminismo, né? Trago essa visão do conceito histórico e filosófico, e depois vamos para o capítulo 2, que trata da primeira lei, né? O artigo 1º fala da primeira lei da teoria da paz perpétua, mas ele fala de uma forma introdutória. E, sem demoras, vamos para o artigo 1º da teoria da paz perpétua, que é o seguinte: a verdade. Verdade. No fundo, eu li isso mais de uma vez, eu interpretei isso mais de uma vez, e ele diz o seguinte: olha, para você fazer um tratado internacional de paz, para você ter paz, você precisa de falar a verdade. Você não pode ter protocolo secreto em tratado internacional. Você não pode ter intenções políticas que sejam contrárias àquilo que está escrito no tratado. É necessário que as partes, e elas são partes litigantes, e elas não são litigantes do tipo uma ação civil no juizado especial por causa de um acidente de trânsito. É muito maior que isso. Né? São dois países em guerra. Então, eles ficam em guerra até alguém ter que se render de forma incondicional, né? Porque acabou a munição. Ou eles fazem melhor que isso, né? E Kant ele sempre acreditou na ideia que falou: vocês podem fazer melhor que isso. Né? Existe a razão é um atributo da consciência humana. A gente não pode ignorar que exista racionalidade. A gente não pode negar a racionalidade. E a guerra é uma forma de negar a racionalidade, porque olha só que coisa absurda que é você matar uma porção de crianças numa cidade que pegou fogo, né? E os estupros são muito comuns em zona de guerra, e o direito à propriedade, né, que é destruído. Imagina a pessoa que demorou a vida toda para construir uma casa e depois essa casa é bombardeada e não existe mais. Né? Imagina a pessoa que lutou a vida inteira para constituir uma empresa. Quando a guerra estoura, tudo vai ser usado no esforço de guerra. Então, se a sua empresa tiver um caminhão, por exemplo, pode ser que eles vão pegar o seu caminhão e vão usar no esforço de guerra. E isso, seu direito à propriedade é secundário. Entende? Então, assim, você precisa... Você não, mas todo mundo, porque isso é um conjunto de pessoas. Quando dois países entram em guerra, a gente não está falando de um indivíduo como pessoa física, né? A gente está falando de duas pessoas de direito público internacionais, né, que
acabam optando pelas armas porque talvez eles tivessem faltado com a verdade. Porque se tivesse um diálogo claro, às vezes a guerra não teria acontecido. E a primeira lei da teoria da paz perpétua de Kant, ele fala exatamente isso. Olha, se um tratado de paz for produzido com reserva mental é um nome muito sofisticado para mentira, tá? Vocês não vão conseguir a paz. Isso vai ser só um armistício, que é um momento, é uma suspensão das agressões de forma temporária, e essa paz ela não é sustentável, e essa paz não é perpétua. Né? E essa manifestação da vontade do Estado, ela tem que ser uma manifestação livre, o que é raro nas guerras, né? Porque normalmente os indivíduos que estão envolvidos na guerra, eles estão cheios de ódio, eles estão tomados pela paixão, eles estão tomados pela dor que aconteceu dos assassinatos e das perdas, e mesmo assim é necessário que a manifestação de vontade seja livre. Outra questão, a coação também, coação, violência. Estão matando gente na rua, à torta à direita. Pode ser que a pessoa seja coagida a assinar um documento de paz. O que aconteceu, pode citar como exemplo aí, o Japão, na Segunda Guerra Mundial, em 1945, a ofensiva militar coordenada pelo Marshfield, Douglas MacArthur, né? Eles foram destruindo a Marinha Imperial Japonesa, foram destruindo todos os territórios que o Japão tinha ocupado, e chegou no final, eles soltaram uma bomba atômica e ficou esperando o governo do Japão falar, olha, rende-se, né? Vamos render, né? Depois de 3 dias que soltou a primeira bomba atômica, o governo japonês não se manifestou. Aí soltou-se uma segunda bomba atômica, e aí eles falaram, olha, então não tem jeito, né? Primeiro assinaram um documento que era um documento de rendição incondicional, né? E a paz aconteceu, mas ela aconteceu não como fruto da vontade de 2 estados, né, de forma negociada. A paz na Segunda Guerra Mundial em relação ao Império Japonês aconteceu por uma rendição incondicional, né? Quantos recursos e quantas pessoas precisaram de morrer, né, para acontecer uma rendição, né? E talvez seria melhor, né, se a razão prevalecesse ao invés da violência, e os Estados Unidos e o Japão pudessem, de forma consensual e de forma diplomática, ter estabelecido um tratado de paz, né? E a manifestação livre da vontade, né? A gente vê que no Japão não existiu. Em vários momentos da história, a gente produziu farrapos de papel. Em vez de ter um documento que significa alguma coisa, a gente gerou um farrapo de papel que, na verdade, não tem efetividade, porque aquilo foi escrito com base em reserva mental, com base a retornar à guerra no futuro, né? E se acontecer dessa maneira, nós não teremos paz, muito menos paz perpétua, né? O terceiro capítulo trata sobre as implicações legais e éticas, né? Por que essas implicações são legais e éticas? Bom, na Segunda Guerra Mundial foi um episódio extremamente traumático, né? A Primeira Guerra Mundial também foi, e a Primeira Guerra Mundial tinha o chamado Tratado de Versalhes. Vários historiadores falam que o Tratado de Versalhes foi uma imposição também, e que uma das causas da Segunda Guerra Mundial estaria ligada à forma agressiva com que a Alemanha foi tratada no Tratado de Versalhes. Versalhes é um palácio na França, né? Esse tratado ele reuniu as potências envolvidas na guerra,
e foram estipuladas multas muito altas para a Alemanha, e os alemães se sentiram tratados como inferiores, e a manifestação não foi uma manifestação livre e esclarecida, foi mais uma imposição das potências que ganharam na Primeira Guerra Mundial. E por isso a paz não foi perpétua, tá? Por isso deu errado, né? Aqueles tratados de Versalhes, se o Tratado de Versalhes tivesse dado certo, não teria acontecido a Segunda Guerra Mundial. E se o Tratado de Versalhes tivesse sido efetivo, a Liga das Nações, que foi uma organização internacional fundada para impedir que acontecesse uma Segunda Guerra Mundial, né, que acontecesse um conflito em larga escala entre os maiores países, os mais poderosos. A Liga das Nações, ela falhou, né? Ela falhou. Porque a Segunda Guerra aconteceu, né? E as pessoas ignoraram aquilo que estava escrito e assumiram um caráter beligerante muito forte, com um nacionalismo exacerbado, no caso da Alemanha nazista, e isso levou a uma guerra terrível, né? Enquanto isso, o mestre Kant, que é um sábio, já estava descansando em seu túmulo, mas ele deixou por escrito os princípios da teoria da paz perpétua. Se ele tivesse sido levado a sério, não teria acontecido esse monte de conflito, não teria a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se os países tivessem falado assim, vamos nos livrar das reservas mentais, vamos nos livrar da mentira no momento que a gente tratar sobre a paz, e aí nós teremos uma paz que é duradoura e que potencialmente é perpétua, né? Se por algumas décadas e por alguns séculos a paz prevalecer, talvez a gente vai perceber, né, que é melhor não matar um ao outro, né, e viver em paz, né? O que é mais produtivo. Imagina se todos esses recursos que foram gastos na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial fossem investidos em utilidades humanas, né? Em cidades sustentáveis, em tirar milhões de pessoas da pobreza, né? Em pesquisa científica, enfim, né? Teria sido melhor do que matar tanta gente, né? E a gente percebe claramente que a guerra é uma manifestação das paixões, né, de poucos, né, normalmente da elite, e que interfere na vida de todo mundo de uma forma muito intensa, negando um eixo de direitos, né? Mas, então, falei sobre a necessidade da livre manifestação de vontade, né, que é uma consequência da primeira lei da teoria da paz perpétua. E também falei, né, de como o iluminismo e a visão racional de prevalência de direitos humanos é melhor para a propensão da paz do que você ter um monte de súditos que são apenas objeto na mão do rei. Enfim, a teoria do iluminismo, a situação que o iluminismo gerou na Europa e que influenciou o mundo inteiro, inclusive a gente está falando sobre isso agora. Das implicações legais e éticas, né? Pois é, a gente falou aqui das implicações legais. Por que a guerra da Ucrânia tem implicações legais? Porque ela é violação da Carta da ONU, que é um documento jurídico de 1945, ela é a violação da lei do genocídio, ela é a violação da lei sobre a da internacional sobre munições em cluster, que mais de 100 países concordaram que essa munição ela pode prejudicar civis e pode prejudicar a população depois que a guerra já acabou, né? E isso foi visto na guerra da Ucrânia desde o início, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia utilizou munição em cluster, no qual existe um tratado que chama Tratado de Ottawa, que veda esse uso de munição, mas, infelizmente, a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos
dizem que não tem problema usar munição em cluster, mas eles estão discordando de mais de 100 países e o mundo tem 200, entendeu? Então, assim, essa munição em cluster, ela funciona de uma maneira que ela amplia o dano. Ela é uma bomba que tem várias bombas menores dentro. E na hora que essa bomba maior explode, ela espalha bombas menores. Essas bombas menores, elas atingem uma área muito maior e causam danos à população civil, né? Porque como ela abrange um espaço muito grande, ela acaba não acertando só o alvo militar, mas também a população civil que se encontra ao redor. E existe um problema também que de 5 a 10% dessas pequenas bombas dentro da bomba maior, elas não explodem. Então elas vão ficar jogadas ali e corre o risco de uma criança, depois que a guerra tiver acabado, ela pegar essa pequena bomba e sofrer uma amputação, enfim, a bomba explodir, no momento que já não, na guerra nem existia mais. Né? Então é por isso que existe um tratado internacional banindo as munições em cluster. Né? E isso é uma implicação legal, isso é violação de lei internacional. E não existe só uma questão de violação da lei, mas também existe uma questão de violação de princípios éticos. Né? Princípios éticos no sentido de que o que era exigível em termos de manifestação do poder da Rússia e da Ucrânia, era exigível que eles não destruíssem tanto. Né? Era exigível que crianças da Ucrânia não fossem raptadas e levadas para a Rússia, e foi dada nacionalidade russa para essas crianças, e elas estão vivendo em abrigos do governo atualmente, mas elas vão ser criadas como russas, né? E certamente elas vão ter a visão de que foi a Ucrânia que é culpada dessa guerra, enfim, e isso é uma forma de genocídio. Não, quando a gente imagina genocídio, normalmente a gente imagina a Segunda Guerra Mundial com os campos de Auschwitz, mas não é isso não, tem outras modalidades. Essa é a primeira modalidade, né? Você assassinar de larga escala um determinado grupo de pessoas por orientação religiosa, por nacionalidade, uma minoria étnica, igual os judeus. Mas existem outras formas de genocídio, e uma delas é você capturar as crianças e levar elas para um dos países, né? E elas vão crescer acreditando que o país que elas nasceram, na verdade, esse país que é o responsável pela guerra, e eles vão ver essas crianças que são ucranianas, elas têm uma tendência de ser criada na Rússia e enxergar os ucranianos como inimigos, né? E essa situação que a ideia que existe essa vedação a esse formato, e isso é considerado uma forma de genocídio, né? Bom, vamos falar sobre isso, a implicação ética, né? Isso é a implicação legal, né? Foram horríveis as implicações, né? Quando aconteceu essa guerra, só notícia ruim veio dela, né? As notícias eram ruins e depois elas pioraram, né? Basicamente, a gente viu uma imensa irresponsabilidade de uma guerra de artilharia, que você não tem contato direto com o alvo que você está atirando nele. Uma guerra de artilharia é basicamente pegar canhões grandes, assim, de 90 milímetros. Imagina o calibre 9 milímetros, agora imagina 90, né? Então é uma bomba, né? Essa bomba é colocada num canhão, e eles falam assim, olha, se você colocar esse canhão nesse ângulo aqui, nesse jeito aqui, vai cair mais ou menos lá. Vai cair daqui a uns 20 quilômetros. Mas se você não enxerga o alvo. E eles fizeram uma guerra de artilharia perto da usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior usina nuclear da Europa, né? É a maior usina nuclear da Europa. Tem 6 reatores nucleares lá dentro. Imagina se uma bomba dessa cai no lugar errado. Porque as pessoas não estão vendo, eles estão fazendo cálculos para um mapa em ângulos e dosando a quantidade de pólvora para poder fazer uma parábola e falar, ó, vai cair mais ou menos aqui.
mas não estão vendo, entendeu? Ah, isso é uma irresponsabilidade muito grande, né? Imagina se acontece uma tragédia igual Chernobyl, né? Que também é na Ucrânia, né? Chernobyl também aconteceu na Ucrânia. E isso contamina água, isso contamina solo, isso é um prejuízo para gerações futuras, né? Então, a gente não deveria, realmente a gente não deveria. O mundo já andou muito para frente, já evoluiu demais para poder ter uma situação dessa, né? Então, isso é uma implicação que não necessariamente ela está violando tratados internacionais, porque a maioria das vezes está sim, mas ela é uma implicação ética no sentido que é uma forma muito escandalosa e é um exemplo daquilo que não deve ser feito, né, que foi tomado tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. Então isso é um mau exemplo dentro da comunidade internacional e outros países podem se sentir autorizados a começar, né, um conflito armado porque falou, olha, a Rússia fez isso, né? Então, existem implicações éticas, né? Existem implicações éticas no sentido, o direito à vida, ele é importante ou ele é secundário? Ou a gente pode simplesmente desistir do direito à vida por causa de questões sobre petróleo, sobre a Crimeia, sobre os gasodutos que passam pelo território da Ucrânia, e enfim, a gente pode desistir do direito à vida porque o Vladimir Putin não se sente confortável, ou porque o Zelensky não se sente confortável, ou a gente tem que preservar a vida das pessoas, né? Tem que existir um equilíbrio entre segurança nacional e direito à vida? Essa discussão é uma discussão filosófica, uma discussão ética, né? Existem diplomas legais também que falam sobre isso. Eu acho que o principal deles sobre direito à vida seria a vedação ao genocídio, né? Que é um documento do ano de 1948, né? É o tratado sobre a prevenção e repressão ao crime de genocídio. Ele é derivado da experiência da Segunda Guerra Mundial, onde teve aquela modalidade mais conhecida de genocídio, que é você colocar uma minoria étnica dentro de uma câmara de gás e matar mais de 1.000 pessoas num dia, o que aconteceu em Auschwitz, que seria a produção industrializada da morte, né? Tipo, as pessoas eram mortas em câmaras de gás, depois elas eram cremadas. As vilas que estavam próximas, parecia que estava nevando, né, nos lugares próximos aos fornos, mas na verdade aquilo ali era cinzas humanas, né? Enfim, é uma experiência muito triste e foi feito um tratado internacional, né? A Organização das Nações Unidas foi feito para evitar esse tipo de situação, né? E agora a gente está vendo um mundo que está caminhando para a guerra ao invés de preservação da paz, né? Essa tendência ela não pode ser ignorada tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista ético. Um ponto muito interessante, né, sobre a questão da guerra, da guerra da Rússia e da Ucrânia em específico, é a situação dos mecanismos de resolução de conflito, porque a gente tem eles, né? E eles falharam de alguma forma, né? Mas a gente pode dizer que eles falharam para sempre? Não. Por quê? Porque em algum momento a Rússia e a Ucrânia vão ter que negociar a paz, né? Essa guerra não pode ser levada infinitamente. É insustentável, né? É caro demais, é muito caro mesmo. E a gente tem uma situação muito estranha, né? Que isso é pago por dinheiro público do contribuinte norte-americano. Estranhamente, a maior parte, né, das munições das armas leves e pesadas são armas norte-americanas e também de países da Europa, como a Alemanha, a França, a Inglaterra. Eles estão provendo um pacote de ajuda militar que é gigantesco. Em termos de orçamento dos Estados Unidos, é caro, a guerra é extremamente cara, né? A gente vê, por exemplo, o T-90 Armata,
que é o blindado moderno da Rússia, ele custa de 2 milhões a 5 milhões a unidade, né? E a gente vê reportagens no jornal que assim, foram 500, 600, a Ucrânia diz que foram mais de 3 mil veículos blindados. Não necessariamente esse veículo, que é o T-90, é o mais caro deles, o tanque mãe de batalha, mas outros carros blindados e helicópteros também foram abatidos. Uma das e assim, nada disso ajudou a paz, né? Toda essa questão desse gasto militar, desse empenho com os impostos, né, na verdade, dificultou a resolução do conflito, né? Mas existem mecanismos. A gente precisa, assim, o primeiro momento da paz é fazer um acordo de cessar-fogo que tem o nome técnico de armistício, que é cessar as agressões de forma temporária. Mas é o momento para começar a falar sobre a paz, né? Esse cessar-fogo, na melhor das hipóteses, né, o armistício, ele evolui para um tratado de paz, né? E para esse tratado de paz evoluir, para existir o armistício e o tratado de paz, é necessário que as outras potências, pode ser o Brasil, né, pode ser a Turquia, pode ser a Arábia Saudita, né, pode ser a China, pode ser o próprio Estados Unidos, que apesar de ter apoiado muito a guerra, ele também poderia, né, falar, olha, vamos, já tem um conflito longo, muitas pessoas morreram e vamos ter um cessar-fogo para ter reuniões e vamos fazer um armistício. E o armistício ele pode dar errado e as hostilidades são retornadas, ou ele pode dar certo. E se ele dá certo, aí evolui-se, né, para tratativas que vão fazer a paz durar décadas ou durar o máximo possível. No caso da teoria da paz perpétua de Immanuel Kant, ele diz que o ideal seria dure eternamente, né? Não vamos mais fazer a guerra. E aí temos esses dois passos, né? Que são típicos das relações internacionais, que é primeiro fazer o armistício, depois ele evolui para um tratado de paz, e depois do tratado de paz, o último passo é a retomada das relações diplomáticas, né? Como um mecanismo de resolução de disputa, o Kant ele acreditava muito na ideia de que a república é melhor para fazer isso, né? O ideal seria ter uma república que funciona, porque o interesse público normalmente não passa pela guerra. Normalmente você, como pessoa física, você deve estar preocupado com o seu trabalho, com a sua família, com seus contratos pessoais, né? Coisas que são o dia a dia de uma sociedade civil regular. Isso, a guerra leva tudo embora, né? Então, seria interessante que a república, que é chamada coisa do povo ao invés de coisa do rei, fosse efetiva ao ponto de reconhecer essa necessidade de paz, né, para a vida regular, né? E Kant depositou todas as fichas dele na república. Falou, olha, enquanto a gente tiver uma monarquia, não vai ter como a gente ter paz, porque nós temos o exemplo da Europa medieval, nós temos o exemplo da antiguidade, da Roma enfim, de vários impérios, que era comandado por um indivíduo, e esse indivíduo ele usava os outros indivíduos, né, que são os servos, como um instrumento da vontade dele, impedindo que cada pessoa fosse nascida igual em direitos e dignidades. E nesse sentido ele tem a primeira lei dos artigos definitivos para a paz perpétua fala disso. Olha, a monarquia é inferior à república, porque na república os atos são públicos, porque na república você precisa reportar para o povo os atos que você tem como representante do governo. E essa representação, ela é representação na república, porque na monarquia o nobre nasce e ele nasce
governando, né? E governa pela vida toda. Então, assim, ele não representa o povo da maneira que um Congresso representa. Ele simplesmente impõe a vontade dele por meio das armas e por meio da religião, por meio de controles sociais, enfim. O Immanuel Kant já tinha visto essa ideia da monarquia falhar, e durante o Iluminismo, a ideia de república foi muito importante, né? E ele acreditava que o mundo poderia se unir por meio de repúblicas livres e montar uma grande federação planetária, onde o interesse público seria predominante e teríamos o princípio da publicidade dos atos, né? Então, tipo, se a gente tem atos que são públicos, provavelmente a mentira não iria se emiscuir, né, e fazer uma reserva mental num tratado de paz, né, e fazer da lei um instrumento da vaidade de poucos, ao invés da representação da vontade de muitos, né? Essa ideia é muito interessante também de César Beccaria, de 1600, que ele está nessa fase, né, do renascentismo para o iluminismo, e ele também diz isso, fala, olha, a lei não pode, né, ser um instrumento da vaidade de poucos, ela tem que representar o interesse público, né? E isso acontece numa república e não numa monarquia, porque na monarquia a lei é só a vontade do rei mesmo, né? Mas a Inglaterra é uma monarquia. Eu falei, mas é uma monarquia constitucional. Então existe uma constituição, existem direitos do povo inglês e o rei não pode fazer como era feito antigamente, né? Então a Inglaterra, apesar de ser uma monarquia formalmente, materialmente ela não é, né? Porque existe um parlamento e porque existe um primeiro-ministro, né? E os reis, isso acontece na Espanha, no Japão, na Noruega e na Inglaterra, são os exemplos mais imediatos que temos aqui de que veio na minha mente de democracias, que na verdade não são, são monarquias representativas e modernas, né? Elas conseguiram passar pela Revolução Francesa sem ter os seus governantes mortos, porque eles souberam ceder essa pressão popular, eles souberam ceder ao movimento iluminista e se comportarem de maneira a não lesar, né, o direito do cidadão, que antigamente era um servo, mas agora tem que ser tratado como cidadão. Bom, durante a minha pesquisa, um dos pontos que veio foi a tecnologia, né? E aí a tecnologia, ela teve um papel protagonista na guerra da Ucrânia, porque ela mudou a face dos conflitos, né? E ela interferiu na forma de negar a paz perpétua, né? A tecnologia, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Ela em si é uma ferramenta, né? Ela pode ser utilizada em um contexto ou em outro, ela não tem inclinação natural para nada, ela só é uma técnica, né? Mas a gente percebe que a tecnologia aplicada à guerra, ela faz uma diferença muito grande no sentido da quantidade de pessoas que são mortas, na potencial destruição, né? Existe a possibilidade do conflito da Rússia e Ucrânia se tornar um conflito maior, no sentido de se tornar potencialmente uma guerra nuclear, né? Pode ser que em algum momento a Rússia resolva utilizar armas nucleares, pode ser que em algum momento armas nucleares sejam repassadas para a Ucrânia e elas sejam usadas contra a Rússia. E isso é uma preocupação muito grave, né? Porque é uma violação da lei internacional, no sentido que existe o tratado para repressão e prevenção de armas nucleares. Então, os efeitos seriam horríveis, né? A Europa seria colocada com uma nuvem de radiação, né? Imagina se essa balística que existe hoje, essa artilharia
que existe com canhões, elas fossem substituídas por mísseis de cruzeiro, que são mísseis com alcance de 300, 400, 500 quilômetros, ou até mesmo por mísseis balísticos intercontinentais, que seria um míssil que sai, pode, sei lá, ser atirado da Inglaterra para acertar Moscou. Então percorre aí 900, 1000 quilômetros, enfim. Essas ogivas, elas são transportadas por mísseis balísticos que eles têm uma capacidade grande de uma bomba grande, pode ser colocada neles, e é mais ou menos a mesma tecnologia que é utilizada para colocar satélite, que foi utilizada para viajar para a Lua. Então, essa pode chegar a 7.000 quilômetros o alcance de um míssil balístico intercontinental. E se a guerra da Ucrânia evoluir para isso, as consequências serão ainda piores. Né? A gente vai ver uma Europa empobrecida, a gente vai ver uma Europa doente, cheia de câncer, e com a agricultura com muitos problemas. Eu acho que a Europa vai ter sérias dificuldades em exportar qualquer produto deles, porque o resto do mundo vai falar, poxa, e vocês estão produzindo, sei lá, comida, por exemplo, numa zona que foi exposta a uma nuvem de radiação. E será que se eu comer essa comida que foi produzida na Europa, ela não vai dar câncer? Né? Ou seja, as consequências são horríveis e elas são de longo prazo. Né? A contaminação de radiação, dependendo das quantidades, né? Se forem usadas, por exemplo, 100 bombas nucleares, né? Se umas 30 já seria uma exposição significativa à radiação, e isso é uma sujeira difícil de limpar, entendeu? Fukushima Daiichi, que é aquela a usina nuclear de Fukushima Daiichi, que aconteceu aquele terremoto e o tsunami. Essa usina nuclear no Japão, ela tem um plano para limpar a sujeira de 50 anos. Tipo, vai levar 50 anos para limpar a sujeira. A gente está agora, tipo, no começo desse plano e eles nem começaram a tirar o lixo nuclear, que é propriamente o reator que derreteu, entendeu? Então, assim, é muito difícil de limpar, é muito caro e provoca câncer, enfim. Eu faço votos, né, para que o conflito da Rússia e Ucrânia não se torne uma guerra nuclear, porque seria muito ruim para as pessoas que ainda nem nasceram. Elas estariam levando a culpa por uma coisa que eles não votaram no presidente Zelensky, não votaram no Putin e vão ter câncer. Né? Tecnologia importa. Né? O artigo 5º do meu trabalho fala que permeia o tema todo, né? Por quê? Fala sobre os direitos que foram negados ou restringidos durante o conflito, né, da Rússia e Ucrânia. Imagina, por exemplo, que não é só o direito à vida que é destruído durante a guerra, porque se você destrói o direito à vida, como é que você vai exercer os outros direitos? Entendeu? A pessoa morta, ela não consegue exercer alguns direitos que somente os vivos conseguem exercer. Né? A pessoa morta, ela não faz um contrato, a pessoa morta, ela não trabalha, a pessoa morta, ela só tem o direito de ser reservado o túmulo, né? E, enfim, a gente não fala com os mortos, a gente só fala sobre os mortos, né? E aí, o direito à vida, como ele é fundamental, ele é a negação de vários outros. Né? Por exemplo, como é que você vai exercer o seu direito político de votar e ser votado, sendo que você está dentro de um caixão enterrado? Né? E isso a gente pode dizer também sobre os direitos de propriedade, os direitos... porque se você falar assim, olha, somente o direito à vida foi negado durante esse conflito da Rússia e Ucrânia, não é verdade. Por quê? Porque um eixo de direitos foi negado.
né? A gente pode dizer, por exemplo, o direito à reunião pública, né? As pessoas não podem se reunir livremente para falar mal do governo, igual todo mundo faz numa república, né? Porque nas monarquias o rei costumava, não vou falar mal do rei não, né? Crime de lesa pátria, né? E tinha até fogueira em praça pública para pessoas que falassem mal do rei, porque o rei era representante de Deus, ele não podia errar, né? Ele era visto como uma figura divina, né? Então não existia o princípio da publicidade, não existia república, não existia coisa do povo, e era feito essa coisa de uma maneira que, que o indivíduo não era tratado como nascido igual em direitos e dignidade, ele era tratado mesmo como uma coisa que é utilizada para os fins alheios. Ele é tratado como coisa e ele é uma coisa utilizada para fins alheios. E a gente vê isso como, por exemplo, os soldados jovens estão morrendo, né, em nome da declaração de guerra do Putin, né? A mesma coisa acontece, os soldados da Ucrânia estão morrendo em nome daquela declaração de guerra do Zelensky. Essas pessoas, elas estão servindo de bucha de canhão, que é a expressão vulgar, né? Isso quer dizer por que o direito à vida do Vladimir Putin e do Zelensky é superior ao direito à vida de um jovem de 20 anos que morre na infantaria, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né? E se a gente for falar disso, poxa, o Putin é super protegido com carro blindado, né, e coisa e tal, e o Zelensky também, né, enfim, eles têm um risco muito menor de ser assassinado do que um soldado que está na fronte, né? E aí a gente percebe não só o direito à vida é tratado de uma forma diferente do estadista que manda os soldados morrerem no campo de batalha, mas a gente pode falar da sociedade civil como um todo, ou seja, aí tem criança, aí tem idoso, aí tem pessoas doentes, tem pessoas incapazes, né? Imagina, você anda na cadeira de roda e acontece uma guerra na Ucrânia, né? Você é um cidadão ucraniano e anda de cadeira de rodas. Teve muita gente que foi até para a Polônia. Para um cadeirante é bem mais difícil, né? Agora imagina, por exemplo, uma parturiente. Né? A mulher está com 9 meses, ela vai andar daqui para a Polônia, da Ucrânia para a Polônia? Como é que vai fazer um negócio? Né? Tipo, ela está numa situação vulnerável, ela precisa, né, de ir para um hospital, fazer o parto, e dali ela vai ter que ficar alguns meses cuidando daquele bebê, porque o bebê é totalmente dependente dela. Então a gente percebe que esse é um eixo de direitos que foi negado. Por quê? O direito à infância. Né? Veja o Estatuto da Criança e Adolescente aqui no Brasil, né? A criança tem absoluta prioridade, né, no tratamento. Os idosos, né, os vulneráveis. E também a gente fala, os homens adultos de 30, 40 anos, né, enfim, as pessoas que estão que estavam trabalhando, que tinha o seu negócio, que tinha e de repente essas pessoas, sejam homens capazes, elas foram dragadas nesse processo da guerra, né? Elas se encontraram no meio dessa guerra e muitos não concordam, né? Quando teve a declaração de guerra, teve muitos homens que saíram da Rússia e falaram, eu não vou lutar essa guerra porque isso não faz bem para o meu país, eu não acho que seja o certo, né? E a mesma coisa aconteceu com a Ucrânia, né? Por quê? Porque um eixo de direitos é negado. É negado o direito à representação política, é negado o direito de liberdade de expressão. Esse é bem importante no sentido que jornalistas americanos morreram na guerra da Ucrânia, né, desse conflito Rússia-Ucrânia. Você não pode publicar de forma livre na Rússia sobre a guerra, né? O direito de liberdade de expressão ele foi restringido e negado em diversas ocasiões, inclusive pelo assassinato, né, dos jornalistas e o assassinato das pessoas dentro da sociedade civil que se opõem à guerra, que pregam o pacifismo. Enfim, eu acredito que na Rússia ou na Ucrânia eu não teria liberdade para fazer um vídeo como esse, né? Então a gente tem, né, um eixo de direitos, né, e não só o direito à vida que é negado durante o conflito. Bom, esse vídeo ficou muito longo, ficou com 1 hora, então eu não vou colocar a conclusão, mas a conclusão, de forma muito sintética, tem 3 conclusões possíveis. Uma,
a paz perpétua é implantada e a gente se convence finalmente e as Nações Unidas não vai falhar em prevenir uma terceira guerra mundial e a paz perpétua ela prevalece. Na outra, é mais ou menos onde a gente está. Conclusão B. A gente está mais ou menos... Existem conflitos, esses conflitos são sérios, mas a gente ainda tem paz em várias regiões do planeta e a gente vai ficar mais ou menos nessa situação de... Em alguns momentos a gente afirma a guerra, em alguns momentos a gente tem conflitos sérios e em outros momentos a gente tem uma paz duradoura em alguns países e outros não, mas a gente fica não exatamente numa situação de equilíbrio, mas vão existir guerras e vão existir momentos de paz, que é a conclusão B. E a conclusão C é não vai ter paz perpétua, não vai ter nem paz parcial, não vai ter armistício, e as guerras vão ficar cada vez mais longas e cada vez piores, no sentido de implementar tecnologias que são cada vez mais assassinas, e a paz ela vai ser desprezada e as pessoas e as guerras vão se tornar mais longas e mais intensas, e nesse sentido a gente tem a negação completa, né, dos princípios da paz perpétua, e essa seria a conclusão mais pessimista, né?